Sua carteira de hold está preparada para o bull market? Ou você ainda tem aqueles projetinhos parados? Ou melhor, aquela carteira cheia de token que você não sabe nem o que faz, foi seguindo dica daqui e dali? Então, pessoal, se você está nessa ou está começando, chegando agora no mercado, esse vídeo é para te ajudar a, de fato, como que você pode ajustar a sua carteira ou começar a montá-la, e ainda dá tempo, tá? Estamos ainda no momento que a gente não viu a grande alta do mercado, não sabemos quando ela vai vir, mas a ideia é uma parte educativa para te ajudar a reformular uma carteira ou montá-la começando do zero, e para isso você tem que entender algumas coisas, fechado? Então roda a vinheta e bora falar, lembrando que eu não tenho bola de cristal, não vou ficar falando de qual projeto é melhor ou pior, adoraria ter, mas é isso, vamos fazer um conteúdo educativo para montagem de carteira, começando agora. E se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Aros, sou investidor no mercado cripto, também mentor. Meu foco muito ligado aí a 3 pilares no mercado, que é a parte de fundamentos que você tem que entender de fato o que os ativos fazem, a parte de análise gráfica e DeFi. São os 3 pilares que eu levo no meu dia a dia no mercado cripto. Então considere se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Semanalmente a gente tenta trazer um conteúdo, mais algumas lives. Então deixe esse like, se inscreva aqui embaixo, isso ajuda o canal a crescer e esse conteúdo ser relevante para mais e mais pessoas. Mas antes de eu colocar a tela aqui para a gente falar algumas coisinhas, pontos importantes para a gente entender sobre carteira de hold. Na minha visão, tá? E aí, são algumas críticas, alguns pontos que eu acho que muita gente pensa de uma maneira errada e deixa as oportunidades passar. Carteira de hold vai ser aquela carteira que você vai comprar os ativos, vai fazer algumas compras ali de ativos que você acredita que vão se valorizar. E depois você vai ter que realizar. Lembrando que montar uma carteira é fácil, difícil, mais difícil eu diria, é realizar os ativos. Quando que você vai realizar? E muita gente quer esperar aquele preço, vai bater tanto, e no final das contas perde a oportunidade de realizar lucro. Então tem que ter uma estratégia de entrada e de saída. E o que eu quero também reforçar é que uma carteira do bear market, ou seja, no momento de baixa do mercado, você tem que focar muito mais em fundamento do que agora. Agora a gente está no momento aí no mês de outubro de 2024 e nesse momento a gente pode ver o mercado cripto subindo aí muito em breve. Adoraríamos que fosse agora, mas não é assim que funciona. De qualquer forma, a gente pode ver o mercado subindo em breve e com essa alta a gente tem que se posicionar de forma assertiva, de uma forma que a gente consiga controlar. E é natural ao longo aí de um ciclo, né, de baixa para um ciclo de alta, que a gente vai comprando vários projetos, vai ter alguns que a gente fez lucro, outros que a gente tomou prejuízo, faz parte. O importante é ter uma carteira que a gente pense daqui para frente. E esse eu vejo também que é um erro dos investidores. Muita gente que vem da bolsa. Mas eu vou esperar ficar no positivo para vender. Pessoal, se você tem um projeto que é uma merda na sua carteira, para que você vai ficar esperando essa merda ficar positiva? Se você pode investir o seu dinheiro que está nele em outro projeto que tem muito mais potencial. Lembrando que a gente não tem como adivinhar o mercado, mas esse pensamento, vou esperar ficar no lucro, vou esperar bater. Você poderia ter feito 2, 3x a mais do que nesse projetinho merda. Então pensa nisso, tá? Pensa que também cada investidor aí tem um perfil. Eu mesmo posso ser um cara mais arrojado, por causa do meu estilo de vida, por causa não tenho filhos, entre outras coisas. Tem pessoas que já têm um outro estilo de vida, um outro perfil de investidor ou investidora. Então, se você é uma pessoa que já tem filhos, tem dívidas, não sei o que lá, é diferente de uma pessoa que não tem. Um cara de 20 anos vai tomar mais risco do que uma pessoa de 50? Provavelmente vai. Isso aí de uma ordem natural da vida, porque é um cara que está no começo da jornada, depende do quanto que a pessoa vai investir. Então não adianta a gente seguir uma carteira multimilionária, carteira de 1 bilhão na internet, porque é claro que essas carteiras ajudam o que a gente pense, só que as pessoas não querem de fato aí assumir responsabilidade, elas querem que as pessoas digam o que é para ela comprar. Então você tem que entender que você tem que estudar projetos e que isso não é fácil. Isso aqui é meu dia a dia e mesmo assim, eu que vivo disso, a gente sabe que tem muita coisa no mercado e é por isso que a gente tem que focar. Então vou compartilhar a tela aqui e a gente começa pensando aí no seu perfil de investidor, no seu objetivo do mercado para a gente criar a sua carteira. Pronto, pessoal, vou rabiscar a tela aqui. Então primeira coisa, pessoal, é você entender, número 1, o seu perfil, tá? Perfil de investidor, investidora. Entender que se você é uma pessoa mais arrojada, se você tem um perfil mais tranquilo, né? Vou falar mediano, vou colocar aqui no meio termo,
ou se você é uma pessoa conservadora. Arrojada, médio ou conservadora arrojada, né? Essa é a parada. Se você não souber se você é uma pessoa que quer tomar risco, se você é uma pessoa que aceita menos posição, você é um cara super conservador, aí primeira coisa é você definir esses pontos, tá? Então a primeira coisa é você entender que para cada perfil você vai ter uma alocação diferente na carteira. De qualquer forma, tá, pessoal? De qualquer forma, número 2, independente da carteira, você vai ter um percentual de caixa. Então, quando a gente está falando disso daqui, caixa, e minha letra é feia mesmo, infelizmente, pessoal, ainda fica mais difícil de escrever aqui, mas o ponto é, você tem que ter um valor que vai estar na stablecoin, o USDT, o USDC, tanto faz, qualquer stablecoin. Por quê? Em algum momento, depende se você é uma pessoa que só faz hold, se você faz aportes regulares, mas é importante ter um caixa para oportunidades. O mercado não sobe em linha reta, ele sempre vai subir, corrigir, fazer uma retração para uma nova projeção, seguindo a tendência até que ela seja revertida. Teoria de Dow, quando a gente fala de análise gráfica. E aí, terceira dica é entender, de acordo com isso daqui, beleza, só completando a segunda, você pode deixar talvez 80% comprado e 20% de caixa. Isso aqui é lei de Pareto. Isso aqui pode ser interessante para que você comece. André, não sei. Então deixa 20% em caixa e 80% você vai comprar no mercado cripto. Beleza? Então, seguindo isso aqui, entendendo o seu perfil, o ponto vai ser, você pode deixar um cara muito conservador, aqui você pode mudar para 70, 30, por exemplo, tá? Pode ser uma estratégia. Se a pessoa é muito conservadora e a gente consegue também rentabilizar esse caixa. Mas aí seriam outras estratégias, utilizando principalmente DeFi. Não é o foco desse vídeo, mas inclusive se você tiver interesse de conhecer melhor esses pilares que eu falei do mercado cripto, a parte fundamentalista, análise gráfica e DeFi, para você realmente rentabilizar suas criptos, seja caixa ou algumas que você tem aí para hold, vai no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, treinamento de Fires Basics, menos de R$2 por dia, acesso por um ano para você começar de fato no mercado, com um treinamento que é o que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei e algo muito acessível. Então, considere se tornar um de Fires Basics e começar a sua jornada, principalmente no DeFi, e tem vários vídeos aqui no canal para você conhecer. Mas voltando aqui, pessoal, você já entendendo o seu perfil de investidor e investidora, a alocação que você vai ter em caixa, você vai pensar dentro desses 70%, 80% que você vai comprar. Ou seja, nós vamos falar agora de fato sobre a sua carteira de hold, pessoal. E aí, o que eu quero que você entenda? Depende muito do perfil. Tem uma coisa que eu vejo que é o Bitcoin, BTC. Isso aqui é algo único do mercado. E a exposição ao Bitcoin, a gente sabe que é um ativo que deve subir menos do que outros ativos, que a gente chama de altcoins, certo? Altcoins são projetos alternativos ao Bitcoin, ou seja, são outros projetos. E geralmente a dominância do Bitcoin nesse momento do mercado, se não me falha a memória, está próximo de 58%, ou seja, de todo o mercado cripto, 58% de todo o mercado é Bitcoin. Então nós temos Bitcoins e altcoins. Então a primeira coisa é que você tenha uma alocação, caso você seja mais conservador, maior em Bitcoin. Caso você seja uma pessoa aí mais tranquila, pô, vou diminuir a alocação, mas eu recomendo que você estude o Bitcoin e tenha ele na sua carteira. Vale a pena. A não ser que você seja uma pessoa super arrojada, não goste de Bitcoin, para não ter, mas eu não vejo muito motivo. Inclusive, não estou falando só de alta. Como o mercado corrige, em quedas no mercado, o Bitcoin geralmente cai menos que as altcoins. Então, uma alocação maior em Bitcoin para principalmente perfis mais conservadores é interessante. Então, primeira coisa, pensar em Bitcoin. Quanto que ele será da sua carteira? Então, você vai pegar a sua lista de ativos. Número 1, eu colocaria o BTC aqui. Beleza. E aí, das altcoins, nós temos ainda que eu vejo duas são destaques, tá? Das altcoins mais conhecidas, que seria Ethereum, tá? E pessoal, vocês podem não gostar de algum projeto desse, só estou falando principalmente para quem está começando no mercado, como pensar. Tá? Então, se você já não gosta de Ethereum, gosta de Solana, gosta de outros, fica a sua análise. Você que tem que realmente entender e não confie nas análises da internet. Simplesmente faça a sua. Veja se faz sentido o que a gente está falando aqui, replique para você. Então, Ethereum e a outra Solana são dois projetos aí que são
plataformas de contratos inteligentes e você pode se expor aí a ecossistemas que estão aí ou crescendo ou em expansão, mas são a base de muita coisa. Então, se eu falasse para você que está começando aí, foca em projetos mais consolidados. E aí, dois que eu, André, teria, tá? E aí eu teria um pouco de Ethereum, um pouco de Solana, tá? E aí nós já estamos vendo que a nossa carteira está formando, criando forma. Só que isso daqui você tem que ver de acordo com o seu perfil, se isso vai ser 60% da sua carteira, se isso aqui vai ser 50% da sua carteira, ou se vai ser 40%, depende muito do seu perfil e conhecimento do mercado. Não vai entrando achando que você vai fazer 20, 30x, 12x, isso aí é puro marketing, tá? Tem casos que a gente vai conseguir fazer. Eu mesmo nesse ciclo aí, comprei lá atrás, tive um preço médio de pêndulo de 68 centavos. Já bateu 10x, quando bateu 7 dólares, realizei um pouquinho. Então, pessoal, tem projeto que vai fazer 10x, mas não acho que vai ser toda a sua carteira. Então, quanto maior sua exposição em Bitcoin, Ethereum, Solana, você tem que entender que ela vai talvez subir menos, porém é uma carteira mais conservadora, mas também estável, que vai se proteger de quedas. E aí, pessoal, vamos dizer que você colocou 60% aqui, tá? Um cara mais conservador, chegando agora, aprendendo. Te sobra quanto? 40% para investir dentro desse percentual comprado em várias altcoins, tá? E aí a minha dica é que você pense quais seriam as outras altcoins abaixo aí, quais seriam outras altcoins mais consolidadas, com maior market cap, para que você tome um risco menor, mas sejam projetos interessantes. Vou dar exemplos aqui. Gosto do projeto da Chainlink. Então, Link seria um projeto mais consolidado. Projeto DeFi, que inclusive está passando por algumas alterações. MakerDAO, MKR, que está indo para o token Sky, mas estou pegando Maker só como referência. Ah, gosto do, por exemplo, projeto da Aave, ou AVE, como o pessoal gosta de dizer. André, são projetos ligados a DeFi, tem uma narrativa um pouquinho ali de outras coisas, RWA, e fazendo aí, misturando, né, oráculos. Então são projetos mais consolidados que já sobreviveram a alguns ciclos. Tem gente que gosta de BNB, tem gente que gosta de outros projetos, mas você vai entrar no CoinGecko, CoinMarketCap e vai pegar aqueles projetos mais consolidados ali dentro. Tem outros também. E aí, digamos que você escolheu para esses 3 projetos, vamos falar, você colocou esses 3 na carteira. Então, desses 40%, 10% foi para cá. Ou talvez 20%, tanto faz, tá? Pode colocar um percentual aqui. E os outros, sobra quanto então? Ficou 10 aqui, sobrou 30. E aí eu vou apagar. Que a gente vai deixar o que aqui? Nós vamos deixar essa parte com 10% nesses projetos aqui. Deixa eu arrumar. E 30% que aqui, pessoal, nós vamos dividir. E aí é uma divisão menor. Por quê? É onde a gente vai tomar mais risco, talvez? Talvez sim. E aí não pode te levar à ruína. Então você vai pensar em quê? Em projetos que têm narrativas, em projetos que estão fortes no mercado. Então lembrando que eu não estou aqui para falar a carteira perfeita, mas eu estou pensando como que você pode olhar, principalmente quem está começando, e não fazer besteira. Então, visto que você já tem aí Bitcoin, Ethereum, Solana, alguns projetos consolidados, inclusive outros que eu nem falei aqui, você colocou e sobrou talvez 20, 30% para você alocar, aí a minha dica é você pensar no que, pessoal? Você pensar em narrativas, tá? Para você pegar esses 20 a 30% da sua carteira, tá? E pensar em narrativas, tá? Narrativas. André, o que é isso? Narrativas, e aí eu vou compartilhar rapidamente aqui no site da Artemis, tá? A gente consegue ver as principais narrativas do mercado, principalmente desse ano. Nós temos as categorias que mais se valorizaram, como por exemplo, RWA, mais de 1.600%, é uma narrativa muito forte desse ciclo. Talvez tenha ainda muito espaço para subir. Outra, DePIN, descentralização de infraestrutura física, projetos como Render, que vai descentralizar aí o poder computacional, coisas interessantes. Você tem projetos aí, narrativas do ecossistema do Bitcoin, coisas ligadas ao Bitcoin, inteligência artificial. Então veja as narrativas que você acha interessante e aqui vai uma dica. Não queira tentar entrar em 5, 6 narrativas. Você não vai conseguir acompanhar.
Você precisa focar em talvez até 3 narrativas para que de fato você consiga acompanhar os projetos. E lembra quando eu falei lá no começo que você vai ter talvez aquela carteira maluca com, sei lá, 40 tokens, você não sabe o que metade faz, não sabe nem que categoria eles estão. Então a minha dica é o seguinte: quais seriam narrativas que eu vejo como interessante? Você pensar em RWA, que é a maior narrativa desse ano. Você ter aqui uma exposição talvez em inteligência artificial, tem projetos interessantes que estão começando a melhorar aqui, é algo que está melhorando de fato agora. Você pode pensar em DePIN, eu acho que isso aqui, esses 3 já são realidade. Há quem goste também de narrativa de games, tá? Eu mesmo não acompanho muito a parte de games. Adoro, mas não acompanho. Acho que tem um mercado potencial muito grande. Então, eu não consigo acompanhar games, eu não estou com uma exposição ali ou não estou com uma exposição alta. Mas para quem não vive do mercado, pessoal, 3 narrativas seria interessante. Então, veja o que acontece, talvez exposição para esses 20, 30% em narrativas, em coisas que estão ganhando. E lembrando, você tem um caixa lá, se precisar colocar em um outro projeto, surgiu alguma coisa para você investir, você pode colocar um percentual ali dentro, tá? Então, games ou qualquer outra, seleciona 3 narrativas que você veja que são vencedoras, que tem uma tese de investimentos e veja os projetos. Por exemplo, RWA, você pode pegar, exemplo, o token da Ondo Finance, você pode até a MakerDAO que eu comentei, Etena, que são emissoras aí de stablecoins, de dólar. Então tem vários outros projetos que você pode acompanhar. Inteligência artificial, projetos que estão ligados à narrativa, como Bitensor, entre outros. DePIN com Render, com outros projetos, a Tier, entre outros. Você tem que fazer a sua pesquisa. Mas importante é você estar exposto aonde o dinheiro está indo. De nada adianta você ter aquele projetinho lá. E aí, para mim, tá, pessoal, foi o que eu fiz. Eu não tenho mais Polkadot na carteira. Por quê? Porque Polkadot não está inovando, não está atraindo dinheiro, não está atraindo investidores, pessoas criando carteiras lá. A gente vê que é um número meio morto. Então, fica complicado de você investir onde ninguém está querendo colocar dinheiro. E tem outros projetos também. Você pode pegar mais consolidados. Então, vem MakerDAO para cá, joga uma SUI, vê se faz sentido. Outros projetos de Layer 1, AVAX, FTM, que seja. Existem projetos para você colocar. Então, esteja exposto em narrativas, tá? E fortes para que você entenda, tenha caixa. E eventualmente você vai querer colocar aquele dinheiro em meme coins, pessoal. Eu sei que vocês gostam, memes. Pessoal, coloque um percentual baixo, tá? Se você quiser, pessoal, lembre que isso aqui não tem fundamento algum. Isso aqui é hype, especulação, tiro, porrada e bomba. Não queira colocar todo o seu dinheiro em meme coin. Não é assim que funciona. Não vai colocar 40% da sua carteira em meme coins, porque ela pode subir, mas é muito mais fácil ela cair. Então tenha paciência também. Não acho que, pô, uma semana não subiu, não estou milionário. Não é assim que funciona. Isso aqui é investimento, não é aposta. Então, em resumo para vocês que ficaram até aqui, como eu montaria uma carteira hoje, eu, André, focaria, tá? Se eu estivesse começando agora no mercado, eu focaria talvez, 50% aqui em BTC, Ethereum e Solana. Por que disso? Isso já tirando que eu já tenho um percentual de caixa, tá? Isso do 80% comprado, 20% de tudo é caixa. Desses 80%, 50% ficaria em ativos mais consolidados. Eu teria talvez aqui, pessoal, dessa parte, 30% em ativos mais ali, mais consolidados, ou 25%, 30%. Aí eu estaria falando daqueles principais ativos. Link, Aave, aqui a própria MakerDAO e outros projetos, talvez, por exemplo, AVAX, um exemplo, tá? Você poderia investir. São projetos mais consolidados de infraestrutura para o mercado, tirando alguns protocolos de DeFi. E aí 20% você divide nas narrativas, tá? E aí você pensaria, e não vai querer colocar 40 projetos, você não vai conseguir acompanhar. Então você vai pegar uma Ondo da vida, exemplo, isso aqui seria o que eu montaria. Ondo, Render, é o que eu já tenho, inclusive, né? Nem que eu montaria, boa parte eu tenho. Tal. Mais algum projeto aqui, deixa eu pensar algum outro que eu tenho aqui em carteira.
Pensando em outra narrativa de Depin, ou inteligência artificial. Pensando aqui mais um projeto, Etena, por exemplo. Ena. Uma meme coin para ter uma insalubridade. Claro que teriam mais alguns projetos. Eu colocaria pelo menos 2 de cada narrativa, tá? 2. Vou colocar um projeto aqui como que é um pouquinho de A, mas até para outra área. Vou colocar o projeto da Nier. Nier eu tenho, exposição. A Render, a TH também, a Tier. Ondo, vou pensar em outro, mais de infraestrutura, por exemplo, Dusk, por exemplo. Então você vai pegando 2 projetos da narrativa, Etena aqui como um projeto legal. E aí, pô, eu quero colocar um alto risco. Sei lá, eu colocaria o doguinho da massa, porque eu gosto dessa meme coin pelo fato dela estar na rede do Bitcoin. Então, se acho que alguma coisa vai subir, eu apostaria minhas fichas nela. Mas lembrando, isso é aposta, o resto é investimento. Então, era isso que eu queria te mostrar, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí a ideia de pensar em quem está começando no mercado, para focar em poucos projetos, em poucas narrativas, coisa que você consiga acompanhar, e narrativas promissoras. Lembrando que a gente tem que ver muito a entrada de dinheiro, e fundamentos são importantes? Sim, mas a entrada de dinheiro nesse momento de bull é diferente de montar uma carteira no bear market. E lembrando, isso aqui é o que eu tenho feito comigo aqui, eu tenho projetos, algumas coisas que eu comentei aqui, tem coisa que eu tenho e não está aqui, mas isso é natural. Então você tem que montar a sua carteira. Eu não quero que você copie o que eu falei, só são ideias, tá? Lembrando, conteúdo educativo. Mas se curtiu, deixa esse like aí, espero ajudá-los aí nessa montagem. E outra, no começo é chato, você vai comprar muito projeto, vai ter um monte de coisa, mas aos poucos vai diminuindo, realize lucro. Pense em alvos para esses projetos, veja o que faz sentido, inclusive tem vídeos aqui ensinando a você pensar se faz sentido aqueles números malucos, inclusive pensando em Solana $1000. Então dá uma olhada aqui já no canal e se curtiu, deixa o like, se inscreve aqui. Semana que vem voltamos com mais conteúdo, um abraço, tamo junto.